A Aliança de Misericórdia, no Parque de Taipas, em São Paulo, atende cerca de 270 crianças de 0 a 5 anos em 2 creches, onde recebem educação, alimentação e assistência médica. Irmãos, o teu sim, a tua ajuda é preciosíssima para Deus, é preciosíssima para nós, é preciosíssima para esses filhos que clamam para a vida. Olá, meus queridos irmãos do Misericórdia Online. Eu venho aqui novamente para meditar o Evangelho de dia com vocês, aí na casa de vocês, no trabalho onde vocês estão. Que possamos juntos hoje viver essa palavra com profundidade. Vamos pedir ao Espírito Santo que venha ao nosso encontro, que venha nos ajudar, iluminar a nossa mente, tirar todo o bloqueio dos nossos ouvidos para que a palavra possa penetrar com força hoje, como diria o Padre Antonella, né? No nosso coração e se fazer vida. O Evangelho que meditamos hoje é de João, está no Evangelho de João, capítulo 6, versículos de 1 a 15. Um trechinho muito especial. Depois disso, Jesus foi para o outro lado do mar da Galileia, ou seja, de Tiberíades. Uma grande multidão o seguia, vendo os sinais que ele fazia a favor dos doentes. Jesus subiu a montanha e sentou-se lá com seus discípulos. Estava próxima a Páscoa, a festa dos judeus. Levantando os olhos e vendo uma grande multidão que vinha a ele, Jesus disse a Filipe: "Onde vamos comprar pão para que estes possam comer?" Disse isso para testar Filipe, pois ele sabia muito bem o que ia fazer. Filipe respondeu: "Nem 200 denários de pão bastariam para dar um pouquinho a cada um." Um dos discípulos, André, irmão de Simão Pedro, disse: "Está aqui um menino com 5 pães de cevada e 2 peixes. Mas o que é isso para tanta gente?" Jesus disse: "Fazei as pessoas assentarem-se." Naquele lugar havia muita relva, e lá se sentaram os homens em número de aproximadamente 5.000. Jesus tomou os pães, deu graças e distribuiu aos que estavam sentados, tanto quanto queriam. E fez o mesmo com os peixes. Depois que se fartaram, disse aos discípulos: "Juntai os pedaços que sobraram, para que nada se perca." Eles juntaram e encheram 12 cestos, com os pedaços que sobraram dos 5 pães de cevada que comeram. À vista do sinal que Jesus tinha realizado, as pessoas exclamavam: "Este é verdadeiramente o profeta, aquele que deve vir ao mundo." Quando Jesus percebeu que queriam levá-lo para proclamar o rei, novamente se retirou sozinho para a montanha. Palavras da nossa salvação. Glória a vós, Senhor. Esse evangelho aqui, ele me lembra muito Vantuan. Ele tem um livro que ele escreveu que chama 5 pães e 2 peixinhos. O Vantuan era um cardeal lá na Ásia e ele foi preso, ficou vários anos preso assim, né? E ele conta a experiência dele, né? Celebrando a missa, como que ele fez depois, buscando a Deus dentro daquele cárcere, né? E o que ficava para ele era essa passagem, os 5 pães e os 2 peixinhos. Essa entrega do nosso pouco. Porque nada, o que era aquele menino? Eu fico pensando, o que André tinha na cabeça de vir? Ah, Jesus, tem um menino aqui com 5 pães e 2 peixinhos, diante de uma multidão de 5.000 homens. O que será que passou na cabeça de André naquele instante, né? Mas daquele pouco, daqueles 5 pães, que era o pouco que aquele menino tinha, o pouco que era a confiança de André naquele momento. Olha, Senhor, me coloco diante de Ti. É isso que tenho. É nada, mas é isso que eu tenho. É isso que eu sou. É isso que eu posso Te dar hoje, Jesus. Então, diante daquela entrega de André, a confiança dele, a entrega daquele menino, podia ser que aqueles 5 pães e os peixinhos era tudo que aquele menino tinha para comer na volta para casa. Eles estavam no meio do nada, né? Jesus atravessou o lago de Tiberíades
Atravessou para o outro lado ali do Mar da Galileia. E a multidão toda seguiu Jesus sem se preocupar com o que ia sustentá-los, sem se preocupar com como iriam comer, o que iriam beber, nada. Simplesmente confiando que seguindo Jesus tudo ia ser resolvido, tudo ia ficar bem. E aí, a partir daquela pequena entrega, daqueles 5 pãezinhos, daqueles 2 peixes, Jesus faz um milagre. Então, através do nosso pouco, muitas vezes através do nosso quase nada, porque era quase nada comparado com a multidão que precisava ser servida. Então, através disso, Jesus pode fazer milagres gigantescos. Jesus pode alimentar uma multidão de 5.000 homens. Isso sem contar as mulheres, as crianças, quantas pessoas tinham ali. Através então do nosso nada, da nossa entrega, do nosso simplesmente confiar e querer seguir a Jesus. Segui-lo sem se preocupar, segui-lo sem bloqueios, sem restrições, sem ressalvas. Jesus faz um milagre. Ele faz um milagre na minha vida, na tua vida. Ele pode transformar tudo de pernas para o ar. Mudar completamente, fazer coisas melhores até do que a gente poderia imaginar. Sonhos assim que a gente não podia nem pensar em ter. Jesus vai e faz ainda melhor. E também na vida daqueles que estão ao nosso redor. Que se eu deixo Jesus me usar para a sua obra, me usar para a sua missão, mas isso não quer dizer sair da sua casa e ser missionário, anunciar o evangelho e largar tudo. Deixar Jesus te usar é você ser missionário no seu dia a dia. É você ser missionário na tua casa, missionário no teu trabalho. Dar testemunho do evangelho com a tua vida. Ser um cristão autêntico. Não falar simplesmente por palavras, mas viver aquilo que você diz que acredita. Através desse pouco, destes 5 pães e 2 peixinhos, que é o testemunho com a sua própria vida, Jesus pode fazer um milagre e transformar tudo ao teu redor. E vemos na palavra que ainda foi mais, além. Sobraram cestos ainda, cheios de comida. E Jesus fala, não é para que nada se perca, recolham tudo. Para que nenhuma bênção se perca na nossa vida e nem nas bênçãos das pessoas que estão perto de nós. Temos que manter-nos fixos na palavra, fixos na vivência desse evangelho. Então que hoje o nosso dia possa ser um dia de experiências. Experiências com a palavra, mas não profundas e místicas, mas vividas no nosso dia. Que esse possa ser o nosso foco hoje. Dar testemunho com a nossa vida. Quando a gente for fazer aquela coisinha errada, lembrar, tenho que dar testemunho de que sou cristão. Dar testemunho com minha vida. E depois escrevam pra gente os testemunhos de como foi. Tá? Que o Espírito Santo possa manter-nos nessa força, nesse desejo no dia de hoje e nos abençoar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.